Você não pode simplesmente entrar no cais, velho. A voz era uma lâmina, afiada e jovem, cortando o ar salgado do estaleiro naval. Pertencia ao tenente Júnior Harrison Thorne, um homem cujo uniforme era tão impecável que parecia poder cortar vidro, cuja arrogância era tão polida quanto o acabamento cromado do mais novo destroyer de mísseis que balançava preguiçosamente na água esmeralda. Thorne estava em pé, ereto, um sentinela da eficiência burocrática, seus olhos se estreitando para a figura à sua frente. O sol da manhã, uma brasa crescente no céu oriental, lançava sombras longas e distorcidas sobre a extensão de concreto, iluminando o forte contraste entre os dois homens. Era uma catedral de poder de fogo moderno, aço e polímero, contra a dignidade silenciosa e inflexível da madeira velha e da tela gasta. Este era o Porto Naval de San Diego, um bastião do novo, onde a tradição muitas vezes se via à margem pelo protocolo e pela marcha implacável da superioridade tecnológica. A figura em questão não era de forma alguma uma presença formidável. Ele era simplesmente um velho. Seus movimentos, tão lentos e deliberados quanto o rastejar de uma geleira, sugeriam o pesado custo de décadas. Sua jaqueta, um verde oliva desbotado, tinha as dobras sutis, quase invisíveis, de uma vida vivida, não apenas suportada. Ela pendia frouxamente em seu corpo, um testemunho da erosão implacável do tempo. Seu rosto, um mapa rodoviário de uma vida longa e difícil, estava gravado com a sabedoria de batalhas silenciosas e vitórias tranquilas. Ele não usava insígnias, nem medalhas chamativas, nada que imediatamente gritasse herói para o observador casual. Para Thorne, ele era apenas mais um obstáculo, mais uma engrenagem na vasta e ineficiente maquinaria do mundo que exigia sua supervisão vigilante. O monólogo interno de Thorne era uma sinfonia de alta importância. Esses velhos, ele pensou, achavam que eram donos do lugar. Achavam que suas histórias, sua glória desbotada, lhes concediam uma dispensa especial. Mas regras são regras. Seu dever era claro. Ele era um guardião da ordem, um escudo contra o caos, especialmente o caos trazido por noções sentimentais. Sua trajetória ascendente, ele sabia, dependia de uma adesão meticulosa ao procedimento, um compromisso inabalável com as regras, sem exceções, especialmente não para um homem idoso com uma jaqueta gasta e um olhar que parecia carregar o peso de oceanos esquecidos. O velho, seu nome era Miller, não se encolheu sob o olhar acusatório de Thorne. Ele apenas parou. Seu olhar varrendo o elegante e cinzento gigante do destroyer, uma admiração silenciosa em seus olhos. Ele inalou profundamente, o cheiro salgado do Pacífico enchendo seus pulmões, um cheiro que trazia consigo o eco fraco, quase imperceptível, de viagens antigas. Os sons do cais eram um zumbido familiar, o distante tilintar do metal, os gritos guturais das gaivotas, o baixo ronco do motor de um navio. Tudo isso era uma sinfonia familiar, uma que ele conhecia intimamente por uma vida inteira. A voz de Thorne, afiada e insistente, invadiu este momento de quietude. Eu lhe fiz uma pergunta, senhor. Você tem autorização para estar neste cais? A voz de Thorne, embora firme, carregava uma impaciência subjacente, um desprezo mal disfarçado. Ele estava cansado de se repetir. Estava cansado dos movimentos lentos e deliberados dos idosos, da forma como pareciam existir fora do ritmo frenético da vida moderna. Miller virou a cabeça. Seus olhos, da cor de pergaminho envelhecido, encontraram os de Thorne. Eles não continham malícia, nem raiva, apenas uma calma profunda, quase inquietante. Não, meu filho. Miller respondeu, sua voz um resmungo baixo, como um trovão distante. Não tenho. Suas palavras não eram uma concessão, mas uma simples declaração de fato. Sem desculpas, sem explicações. Apenas a verdade nua e crua. O maxilar de Thorne se apertou. Esta era precisamente a falta de conformidade que o irritava. O desafio não estava nas palavras, mas na total falta de deferência, na confiança tranquila que parecia irradiar do velho. Então, receio que terei que pedir para você sair, anunciou Thorne, sua voz agora imbuída de uma autoridade oficial e inflexível. Esta é uma área restrita. Pessoal não autorizado não é permitido. Ele gesticulou vagamente em direção à saída, sua mão se movendo com uma precisão praticada, quase robótica. Uma pequena multidão começou a se formar, atraída pela tensão crescente. Trabalhadores do cais, com os rostos manchados de graxa e suor, pararam em suas tarefas. Alguns oficiais juniores com o rosto fresco e ansiosos assistiam com uma mistura de curiosidade e apreensão. Entre eles estava um jovem suboficial, um veterano de conflitos recentes, que se apoiou em um container de carga, com os braços cruzados, observando o drama se desenrolar, com um crescente senso de desconforto. Ele já tinha visto aquele olhar antes, aquela dignidade tranquila diante do desrespeito percebido. Eu entendo, meu filho, disse Miller, seu olhar retornando ao imponente casco de aço do destroyer. Seu tom permaneceu uniforme, sem pressa. Mas eu só queria vê-la, uma última vez. Sua voz era tingida com uma melancolia fraca, quase imperceptível, um toque de história não dita.
Thorne zombou, um som curto e desdenhoso, que era quase inaudível, acima do ruído ambiente do cais. Vê-la? Isso não é um museu, velho. Este é um navio de guerra funcional. Você acha que tem direito a um tour porque serviu uma vez? Ele sorriu, um brilho de diversão dançando em seus olhos. Ele o tinha agora. O conhecido manual do passado, o apelo por tratamento especial. Ele tinha lidado com isso inúmeras vezes. Eu servi, sim, Miller confirmou, seus olhos ainda fixos no navio, como se estivesse se comunicando com sua própria essência. Ele não se aprofundou, não ofereceu detalhes. Ele ofereceu apenas a verdade, nua e crua, que no mundo de Thorne nunca era suficiente. O peito de Thorne estufou, seu senso de auto-importância, crescendo a cada segundo que passava. Ele estava no comando. Ele estava defendendo as regras. Ele estava demonstrando sua autoridade. Esta era uma lição valiosa para todos que assistiam. Olhe, não me importa se você invadiu Iwo Jima com um palito de dente, Thorne declarou, sua voz se elevando, traindo uma rachadura em sua compostura polida. Regras são regras. Agora, ou você se vira e vai embora, ou terei que acompanhá-lo para fora das instalações. E isso não será agradável para nenhum de nós. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles, sua postura irradiando uma confiança, uma postura quase agressiva. O cheiro de poliéster novo e goma de amido encheu o ar ao seu redor, um forte contraste com o cheiro fraco e terroso que se agarrava à velha jaqueta de Miller. Miller lentamente enfiou a mão no bolso. Seus movimentos eram lentos, deliberados, cada movimento medido e preciso. Os olhos de Thorne se estreitaram, um brilho de suspeita em suas profundezas. O que o velho estava fazendo? Estava pegando uma identificação, uma arma. Thorne se tensionou inconscientemente, sua mão pairando perto de sua arma lateral, um gesto de preparação, de controle. Miller puxou um pequeno e manchado compasso de latão. Era velho, sua superfície desgastada por incontáveis mãos, sua cobertura de vidro embaçada pela idade. Ele o segurou na palma da mão, seu polegar traçando as fracas gravuras em suas costas. O metal parecia frio contra sua pele, um peso familiar, um elo tangível com um passado distante. Por um momento fugaz, o rugido de um motor distante, o cheiro acre de óleo queimado, os gritos frenéticos de homens desesperados passaram por sua mente. O compasso não era apenas um objeto, era um canal, um recipiente para a memória. Ele o segurou, não para Thorne, mas para o navio, como se o próprio compasso estivesse prestando homenagem. Thorne soltou um suspiro exasperado, uma exibição teatral de sua paciência diminuindo. O que isso deveria ser um adereço? Ele zombou. Você está tentando me impressionar com uma antiguidade. Eu tenho um GPS no meu telefone, velho. Agora guarde isso e vamos. Eu não vou perguntar de novo. Sua voz era afiada, seu tom carregado com um aviso distinto. A pequena multidão, agora visivelmente maior, assistia atentamente, um coro silencioso, aguardando o próximo ato. Miller, aparentemente alheio à crescente frustração de Thorne, continuou a segurar o compasso. Seus olhos, embora fixos no navio, tinham um olhar distante, uma profunda melancolia. Ele passou o dedo sobre uma pequena, quase invisível saliência na caixa de latão do compasso. Uma imagem súbita e nítida passou por sua mente. O calor escaldante de uma selva, a umidade sufocante, o rosnado gutural de um inimigo invisível, a corrida frenética por cobertura. Ele quase podia sentir o suor ardendo em seus olhos, o gosto do medo em sua boca. O compasso, uma testemunha silenciosa, tinha estado lá. Ele o havia guiado através da escuridão impenetrável. Esta memória fugaz, invisível para os espectadores, passou tão rapidamente quanto veio, deixando apenas um eco fraco na expressão serena de Miller. Eu vou precisar que você me entregue isso, senhor, anunciou Thorne, sua voz agora perigosamente baixa. E então terei que pedir para você me acompanhar até a segurança. Sua paciência havia evaporado completamente, substituída por uma resolução fria e inabalável. Isso não era mais uma simples questão de protocolo. Era um desafio à sua autoridade, um desrespeito flagrante à sua posição. Ele estendeu a mão, pretendendo pegar o compasso. Era um risco calculado, um ato final de aplicação da lei. A linha havia sido cruzada. O ponto sem retorno havia sido alcançado. O suboficial, o veterano mais jovem que estava assistindo, se moveu desconfortavelmente. Ele havia observado toda a troca, seu desconforto crescendo a cada comentário condescendente do tenente Thorne. Ele tinha visto a dignidade tranquila nos olhos do velho, a calma inabalável que desmentia sua aparência frágil. Algo sobre essa situação parecia profundamente errado. Ele notou a maneira como a mão de Miller, embora com nós de idade, segurava o compasso com uma reverência delicada, quase um aperto sagrado. Ele também notou algo mais, algo sutil que o tenente arrogante havia completamente perdido. Um brilho fraco, quase imperceptível, um brilho opaco sob a manga da jaqueta, desbotada de Miller. Era um tipo específico de remendo costurado com linha de uma cor particular, costurado com um padrão único que falava de uma história que poucos entendiam. Sem hesitar, o suboficial pegou seu telefone, seus movimentos discretos, quase praticados.
Ele tinha um contato, um ex-oficial comandante, agora um almirante de alto escalão na frota do Pacífico. Ele digitou uma mensagem rápida e concisa, detalhando a situação, adicionando um único e crucial detalhe: a jaqueta gasta do velho e o vislumbre do remendo fraco e desbotado. A mensagem foi enviada, uma pequena onda no vasto oceano das comunicações navais, carregando consigo o potencial para um tsunami de consequências. Ele sabia que o almirante, um homem que valorizava a honra e o respeito acima de tudo, não aceitaria que um veterano fosse publicamente humilhado. Ele sabia que o relógio estava correndo. Uma corrida contra o tempo para evitar uma grave injustiça. Justo quando os dedos de Thorne roçaram os de Miller, um rugido ensurdecedor rasgou o ar. Era o ronco inconfundível de helicópteros militares, não um, mas uma formação de 3, descendo rapidamente em direção à base. Sua chegada foi rápida e avassaladora, silenciando instantaneamente os sons mundanos do cais. O vento gerado por suas pás chicoteou o ar, espalhando papéis e fazendo com que o cabelo perfeitamente penteado de Thorne ficasse de pé. Todo o foco mudou, cada cabeça girando para cima, para rastrear a impressionante descida das máquinas. Os helicópteros pousaram com precisão, praticada em um heliporto, designado a algumas centenas de metros de distância, suas pás diminuindo lentamente com um zumbido profundo e ressonante. Do helicóptero principal emergiu uma figura, alta e imponente, resplandecente em um uniforme completo de almirante. Seus movimentos eram fluidos, poderosos, irradiando uma aura de comando. Ele era flanqueado por 2 guardas de honra da marinha impecavelmente vestidos, sua presença adicionando ao senso palpável de gravidade. O almirante, com o rosto em uma expressão sombria, caminhou propositalmente em direção ao cais, seus olhos examinando a cena. O tenente júnior Harrison Thorne, ainda se recuperando do espetáculo repentino, instintivamente bateu continência, sua mão voando para sua testa em uma saudação. "Almirante, senhor", ele gaguejou, sua voz de repente perdendo sua borda autoritária, substituída por um tremor nervoso. Seu rosto, que havia sido contorcido em um sorriso de desprezo momentos antes, era agora uma máscara de respeito perplexo. O almirante, no entanto, não reconheceu Thorne. Ele passou por ele como se o jovem tenente fosse invisível, seu olhar fixo em um único ponto na multidão, seus olhos afiados e perspicazes. Já haviam localizado o homem idoso com a jaqueta verde-oliva desbotada. O desprezo foi absoluto, uma demonstração poderosa do foco singular do almirante, uma demissão silenciosa, mas devastadora, da presença de Thorne. A multidão reunida assistiu em silêncio atordoado, um suspiro coletivo ecoando pelo ar. O almirante se aproximou de Miller, seu passo inabalável. Ele parou diretamente na frente do velho, seus olhos, que tinham uma resolução sombria, agora se suavizaram com um respeito profundo. Ele levou a mão à testa prestando uma continência nítida e precisa, um gesto de profunda honra. "Senhor", o almirante entoou. Sua voz profunda e ressonante, uma voz acostumada a comandar, mas agora imbuída de uma deferência que enviou calafrios pelas espinhas dos espectadores. "Almirante Thomas Redding, é uma honra, Capitão Miller." O nome pairou no ar, um sino tocando no silêncio, suas reverberações ecoando pelo cais. Capitão Miller. Não apenas um velho, não apenas um veterano. Um capitão, uma lenda. O suboficial que fez a ligação acenou quase imperceptivelmente, uma satisfação tranquila se espalhando por seu rosto. Thorne, no entanto, ficou paralisado, sua continência ainda rigidamente no lugar, seu rosto esvaziado de toda a cor. Sua fachada arrogante, desmoronando como alvenaria antiga. O mundo como ele o conhecia acabara de ser irrevogavelmente alterado. O almirante Redding virou seu olhar para a multidão atordoada, seus olhos varrendo sobre eles, finalmente repousando no petrificado Thorne. "Este", o almirante declarou, sua voz ressoando com um poder controlado, "é o capitão Elias Miller. Alguns de vocês podem conhecê-lo por seu indicativo, o espectro silencioso. Outros podem conhecê-lo como o arquiteto da Operação Serpente Marinha, o homem que sozinho navegou seu destroyer por um campo minado do tamanho de Rhode Island durante a Guerra da Coreia, salvando uma frota inteira. Ele fez isso com um compasso quebrado e uma força de vontade que desafiava toda a lógica." O almirante fez uma pausa, permitindo que a gravidade de suas palavras afundasse. A multidão, agora um testemunho silencioso do poder bruto da verdade, ouviu atentamente. Ele foi condecorado com a Medalha de Honra, a Cruz da Marinha e 3 estrelas de prata. Ele recebeu um elogio pessoal do presidente Eisenhower. Ele é, por todas as métricas, um dos maiores heróis navais que esta nação já produziu. Enquanto o almirante falava, um dos guardas de honra da Marinha deu um passo à frente, segurando uma caixa de sombra emoldurada. Dentro, aninhado em uma almofada de veludo, estava um compasso de latão manchado. Era idêntico ao que Miller ainda segurava em sua mão, embora este tivesse uma pequena placa gravada embaixo, concedido ao capitão Elias Miller por coragem inabalável e navegação extraordinária durante a Operação Serpente Marinha, Guerra da Coreia.
A prova física inegável e clara tornou os comentários zombeteiros de Thorne uma zombaria cruel e tola. A prova estava lá, tangível e irrefutável. O olhar do almirante Redding voltou para Thorne, seus olhos endurecendo, tornando-se 2 pontos de aço frio. Tenente Júnior Thorne, o almirante começou, sua voz caindo para um sussurro perigoso. Sua compreensão do protocolo naval é claramente tão subdesenvolvida quanto seu senso de respeito. Você acabou de humilhar publicamente um homem que deu mais a este país do que você jamais poderia esperar compreender. Você o julgou pela idade, por suas roupas, por seu comportamento tranquilo. Você viu apenas um inconveniente onde deveria ter visto uma lenda viva. O almirante fez uma pausa, sua voz se elevando mais uma vez, imbuída de um desprezo abrasador. Você é uma desgraça para esse uniforme, tenente. Você esqueceu a própria fundação sobre a qual esta marinha foi construída. Honra, coragem e compromisso. E, acima de tudo, respeito por aqueles que vieram antes de nós, aqueles que pavimentaram o caminho para os próprios privilégios que você tão descuidadamente abusa. A repreensão foi completa, devastadora e totalmente pública. Thorne ficou ali, uma estátua de vergonha, incapaz de encontrar o olhar do almirante. Miller, sentindo a total degradação do jovem oficial, finalmente falou. Sua voz, embora tranquila, cortou a tensão com uma autoridade gentil. Ele é jovem, almirante, Miller disse. Seus olhos ainda segurando aquela calma profunda e inquietante. Ele estava apenas fazendo seu trabalho. Ele não sabia. Suas palavras foram um bálsamo, um ato de misericórdia tranquilo, uma lição final sobre humildade e perdão. Ele defendeu o mesmo homem que buscou diminuí-lo, demonstrando uma graça que era tão profunda quanto sua coragem. Enquanto Miller falava, a memória daquela noite fatídica na Coreia, a gênese do compasso em sua mão, surgiu com uma nova clareza, uma tapeçaria vívida tecida a partir dos fios do tempo. O destroyer, o USS Vanguard, havia sido pego em uma tempestade súbita e violenta, empurrado perigosamente perto de um campo minado não mapeado. O radar estava fora, os sistemas de navegação desativados. O pânico começou a se espalhar pela tripulação, mas Miller, então um jovem capitão, permaneceu calmo. Ele havia tirado seu velho compasso de latão, aquele que seu pai, um marinheiro mercante, lhe dera. Confiando apenas no compasso, nas estrelas e em sua intuição misteriosa, ele havia guiado o enorme navio através das águas agitadas e infestadas de minas. Ele havia dirigido o Vanguard por um labirinto impossível, o pequeno compasso de latão sendo seu único guia, um farol de esperança na escuridão sufocante. A fraca saliência no compasso foi onde um pedaço de estilhaço havia atingido, por pouco não atingindo sua mão, um testemunho do caos que ele havia navegado. Ele havia feito isso não por glória, não por medalhas, mas porque era seu dever. Porque a vida de sua tripulação, o destino de seu navio, dependiam disso. O tenente Thorne não foi demitido. O capitão Miller, em sua tranquila compaixão, interveio, sugerindo que o jovem oficial tivesse a chance de aprender com seu erro flagrante. Em vez disso, Thorne foi rebaixado, reatribuído a um posto administrativo remoto, longe do cromo polido e dos cais movimentados que ele patrulhava com tanta avidez. Sua trajetória, antes tão promissora, havia sido irrevogavelmente alterada por um momento de arrogância e falta de respeito. O incidente, no entanto, não passou despercebido nos escalões mais altos da Marinha. Em poucas semanas, um novo protocolo de treinamento obrigatório foi implementado em todas as bases navais. O Protocolo Miller, um programa abrangente, focado na importância do engajamento respeitoso com todo o pessoal, especialmente veteranos, e um forte lembrete de que a verdadeira autoridade não vem do posto, mas do caráter e da experiência. Meses depois, um encontro casual ocorreu. Thorne, com seu uniforme agora menos impecável, seu comportamento consideravelmente mais contido, estava arrumando manifestos de carga em um posto avançado, desolado em uma pequena e remota ilha. Ele olhou para cima e viu uma figura familiar caminhando lentamente ao longo do cais. Era Miller. O velho, parecendo não menos sereno, estava simplesmente desfrutando da solidão tranquila do pôr do sol. Seus olhares se encontraram. Thorne, sem hesitar por um momento, bateu continência, sua mão se levantando em uma continência genuína e sincera. Miller apenas ofereceu um pequeno, quase imperceptível aceno de perdão, um reconhecimento silencioso do respeito humilhado do jovem. Então, ele continuou sua caminhada, desaparecendo na luz que se esvaía. Um espectro silencioso se desvanecendo no crepúsculo. A maior força nem sempre é encontrada na voz mais alta, nem no uniforme mais impressionante. Ela muitas vezes reside na dignidade tranquila daqueles que viram mais, suportaram mais e carregam o peso da história com graça inflexível. A verdadeira honra não é concedida, ela é conquistada através do sacrifício e da humildade. E o verdadeiro respeito, como as marés, inevitavelmente encontra seu caminho de volta à sua fonte. Se você se emocionou com a história do Capitão Miller, por favor, curta este vídeo, compartilhe-o com alguém que precise vê-lo e se inscreva em nome do canal para mais histórias que nos lembram dos heróis silenciosos entre nós.